ela faz uma análise que eu acho interessante, que ela diz o seguinte, que os tempos que a gente vive são tempos também de uma confluência perversa. Confluência perversa entre o projeto da redemocratização e a racionalidade neoliberal. Então, na década de 80, considerada para a economia a década perdida, nós tivemos um forte movimento de organização e luta dos trabalhadores em torno da redemocratização do Brasil e da afirmação dos direitos na Constituição Federal de 88. Eu brincava no início, antes da mesa, ali com a Carmelita, que, nos anos 90, a gente desenvolveu quase que um mantra, dada a nossa paixão pelo processo redemocratizador. E esse mantra era: assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. Este foi o tema da primeira Conferência Nacional de Assistência Social, em 1995, inclusive. Por que eu estou dizendo mantra? Porque a gente repetia isso sucessivamente nos espaços de formação, mas sem ter a discussão teórica, política, no âmbito dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, do que significa direitos na sociedade capitalista, do que significa política social na sociedade capitalista. Então, eu acho que a gente viveu algumas lutas apaixonada demais por essa ideia de direitos e de dever do Estado, e faltou aqui aquele fundamento teórico capaz de fazer a análise desses processos. Nessa confluência, então, que a Dagnino fala, a gente tem projetos totalmente distintos, em oposição. Esse da redemocratização, que a gente tem uma proximidade maior na Constituição de 88 com aquilo que poderia ser chamado de uma ideia de Estado social, e a racionalidade neoliberal. Uma racionalidade que opera não apenas uma concepção de Estado mínimo para as políticas sociais. Acho que é importante registrar isso, porque a gente ouve muito a expressão de que neoliberalismo defende Estado mínimo, né? Mas acho que é importante qualificar Estado mínimo para as políticas sociais, pois, como já dito pela professora Carmelita, a Rosa Marx tem um texto brilhante chamado O Lugar das Políticas Sociais no Capitalismo Financeiro, e ela vai dizer que este lugar, na verdade, é um não lugar. Um lugar que aceita somente políticas sociais para os absolutamente pobres e miseráveis, pela lógica da focalização e da seletividade. Então, essa racionalidade neoliberal opera com uma concepção de Estado mínimo para as políticas sociais, mas também com uma concepção minimalista das ideias de participação, de cidadania, em função do reforço que se tem ao individualismo e à responsabilização dos sujeitos. O que a gente tem hoje, na já citada aqui, PEC, que se tornou a Emenda Constitucional 95, é um ataque à espinha dorsal do sistema de seguridade social brasileiro. Um ataque ao sistema de financiamento dessa seguridade social. A Emenda Constitucional 95, ela foi direto ao coração do sistema, porque ela bloqueia as possibilidades de aumento do financiamento, ela congela o financiamento, e não é por um ano, por um governo, é por 20 anos. Né? E aqui tem uma engenhosidade, me parece, dessa emenda constitucional. Se a gente ler na Constituição os artigos que tratam da Seguridade Social, que vão de 194 a 204, nada foi alterado. Lá continua dito: saúde é direito de todos, dever do Estado, a previdência é política social contributiva, saúde, assistência social e previdência compõem a política de seguridade. Todos os princípios e objetivos dessa lógica de seguridade permanecem no texto da Constituição de 88. Qual é a engenhosidade da emenda? Ela não muda a concepção da seguridade, mas ela muda o regime fiscal. Então, a emenda constitucional ela altera os atos e as disposições constitucionais transitórias da Constituição. Então, a impressão que dá quando a gente lê a Constituição é que aqueles direitos da seguridade não foram alterados.
E aqui eu acho que é importante destacar que, no sistema que nós vivemos, os direitos, para serem assegurados, eles exigem recursos financeiros. Os direitos sociais, que são os direitos que nós estamos falando aqui. Então, os direitos do campo da seguridade social, sem recurso, são letra morta. De nada serve. É uma instituição em sentido, uma Constituição, desculpa, ou uma afirmação de direitos constitucionais em sentido fraco, como diria Norberto Bobbio, porque não tem possibilidade de efetivação. Nesse sentido, então, quando o governo ataca o financiamento, ele quebra a espinha dorsal desse sistema, uma vez que inviabiliza a sua efetivação. Ainda que nós tenhamos, né, assim, uma lenta, difícil e incompleta construção da Seguridade Social brasileira, é interessante destacar que esse processo lento de construção, até contraditória da ideia de seguridade, que, conforme ela entra na Constituição de 88, essa ideia foi brutalmente atacada, como diria o Edson Cabral no seminário, no encontro, desculpa, descentralizado do FET-SUAS na semana passada em Santos. Ele diz o seguinte, que para construir foi árduo, foi coletivo, foi demorado, mas para destruir essa ideia de seguridade, bastou uma canetada, com uma articulação no espaço dos palácios. Então, a desconstrução desse sistema de financiamento da Seguridade Social, né, ela se dá, né, e ela continua se dando, né, articulada aí pelos grandes interesses corporativos. Já apontei, mas acho que só para reforçar que os direitos que a gente está falando da Seguridade Social, e particularmente os direitos da assistência social, eles precisam de recursos de natureza ampla. E, portanto, eles têm que disputar recursos no fundo público. O mesmo fundo público que privilegia o capital financeiro, que privilegia as grandes corporações. Então, o financiamento da Seguridade Social e da política da assistência social mexe com interesses instituídos, estabelecidos, fica dependente de acertos e decisões governamentais. E aí, acho que uma máxima também que o Marco Aurélio Nogueira aponta num texto dele ao afirmar que essa ideia de direito também ela não pode ser tomada como uma ideia absoluta, como se fosse uma ideia revolucionária, né? Porque os direitos que falamos aqui são os direitos possíveis na lógica do capital. E é fato que, na sociedade capitalista, o direito possível é aquele que não coloca em risco a estrutura do capitalismo, né? E a nossa Constituição Federal deixa isso absolutamente possível, né, ao afirmar, por exemplo, que o direito à saúde é um direito universal, mas, ao mesmo tempo, garantir a possibilidade de exploração da saúde como mercadoria pela indústria farmacêutica e pelos sistemas de saúde privada. Outro aspecto é que vai trazer, e já vem trazendo, impactos significativos no âmbito da política de assistência social, e eu quero falar mais dela nesse momento, é a Contra-Reforma Trabalhista, aprovada no ano passado, que modificou mais de 100 artigos da CLT e que vem gerando impacto, seja na nossa própria condição de trabalhador e trabalhadora da assistência social, seja na condição dos usuários da assistência social, que são também trabalhadores. Então, nós sofreremos as consequências dessa reforma de modo duplo, como trabalhadores e trabalhadoras, né, porque também nos vinculamos ao Estatuto do Assalariado, nós vendemos nossa força de trabalho, nós somos da classe trabalhadora, mas o outro impacto da reforma trabalhista é também na condição dos usuários e das usuárias que nós atendemos, que também pertencem à classe trabalhadora. Diante desses flashes aqui de retrocessos que nós estamos apontando, a blindagem do SUAS, alardeada pela gestão federal, é uma farsa. Quem analisa isso em um dos documentos do Mais SUAS é o assistente social Renato de Paula, né?
Esse discurso do governo federal de que a política econômica vai mal, mas o SUAS ficará bem, né, é um discurso que falseia a realidade social. Uma ilusão, né, para orquestrar, para arquitetar, para acomodar tensões e resistência. Então, acho que não temos dúvida, né, o nosso Sistema Único de Assistência Social, a nossa condição de trabalhador e de trabalhadora da assistência social, está sendo atacada. Nós estamos vivendo tempos de mudança, tempos de reversão da direção ética e política, afirmada no SUAS, na Constituição Federal, para o trabalho na política de assistência social. Nesse movimento de pensar os retrocessos na política de assistência social, eu queria sinalizar muito rapidamente 2 movimentos analíticos que a professora já fez, a professora Carmelita, mas que compõe aqui o raciocínio que eu organizei. O primeiro é de vincular a política de assistência social ao debate teórico e político da política social. Por que eu estou dizendo isso? Porque, nas nossas rodas, é muito comum a gente dissociar essa reflexão da política da assistência social como gênero da política social. Parece que ela é outra coisa. Política social, que a Elaine Bering, que a Ivonete Boschetti, que a Ana Elizabeth Mota discute, é uma outra coisa, diferente da política de assistência social para a qual eu trabalho, para a qual eu milito. Então, um primeiro exercício aqui, crítico, de pensar esse debate, significa entender a política de assistência social como parte da política social. Se eu entendo a política de assistência social como parte da política social, eu tenho que entendê-la também com a chave explicativa proposta pela Ivonete e pela Elaine Bering, de que a contradição é central para analisar a política social. Logo, a assistência social, como política social, carrega possibilidades e limites, que são estruturais na lógica da sociedade capitalista. Ela não tem a possibilidade de eliminar a desigualdade. Ela não tem a possibilidade de, a partir dos serviços que faz, de dar respostas setorizadas para a pobreza, para a miséria, para a violência, posto que estas questões são produtos da sociedade de classe, né? Então, há limites e possibilidades estruturais. E aí, quando a gente entende essa natureza da política social, a gente tem possibilidade de ver a política de assistência social como ela é, pertencente ao campo que exige essa análise, que exige mediações teórico-críticas que nos possibilitem entender limites e também possibilidades. Ela tanto pode atender interesses da classe trabalhadora, como atender interesses do capital, a depender da correlação de forças. Um outro elemento que acho que é importante dizer é que a gente ouve nos textos, nos debates, nas nossas falas, a gente diz que a tradição da assistência social é de ser uma política social plasmada na ajuda, no clientelismo, no privatismo, na filantropia, e etc. Eu queria dizer que, ainda que a assistência social tenha suas particularidades na formação histórica, né, como tem aqui na cidade de São Paulo, de ser uma política mais privada do que pública, né, de ter execução de serviços, deixa eu corrigir, de ter a execução de serviços socioassistenciais mais privados do que público, ainda que tenha essas particularidades, as suas dificuldades, né, não são exclusivas. Eu gosto dessa ideia para dizer que os atributos negativos, né, que são mais acentuados na história da política de assistência social, não são exclusivos da assistência social. Clientelismo, assistencialismo, moralismo, também tem na política de saúde, né? Também tem na política de educação, também tem na política de habitação, né? Por quê? Porque eles são produtos da nossa formação sócio-histórica da realidade brasileira. Esse acho que é também um elemento interessante para a gente não achar que a política social de assistência social tem um defeito intrínseco, só dela, né? E entender que esses atributos negativos eles estão na base da contradição da sociedade capitalista e também num capítulo especial da nossa formação sócio-histórica brasileira. Portanto, pensar a política social inscrita na história é um exercício que se impõe.
com seus momentos de inflexão, de ruptura e de continuidades, né? Já fui chamada aqui que eu tenho 15 minutos, então eu vou tentar acelerar e reforçar que, quando a gente olha para a história, a gente vê que a história da formação da política social no Brasil, ela tem diferença em relação à história da política social europeia, por exemplo, porque aqui nós fomos colonizados. Então, a gente tem uma marca forte da ideia de colonização, da acumulação originária do capital nos países centrais. A gente tem o peso do escravismo muito forte, que marca a cultura, os valores, as ideias, a ética, a estética. Nós temos o peso do patrimonialismo, a forte confusão entre público e privado e, como já dito, o favor como mediação. Temos, então, marcas profundas, né, que, como nos adverte Chauí, que fazem com que a cultura neoliberal caia com uma luva na nossa tradição político-cultural, fazendo emergir seus traços mais conservadores. Então, a formação sociohistórica da realidade brasileira, quando se encontra, né, as marcas da formação sociohistórica brasileira, quando se encontra com essa cultura neoliberal, é como se um encontro perfeito, por reproduzir, por reavivar, né, aquelas marcas que temos na formação da nossa história, que são avessas à intervenção do Estado, que são subsidiárias, que são no campo da ajuda e não do direito. E como nos ensina Florestan Fernandes, né, como não há ruptura com o passado, a cada passo que damos, este se reapresenta na cena histórica e cobra seu preço. Por isso, nós estamos constantemente, na área da assistência social, debatendo, por exemplo, o lugar da primeira-dama na política de assistência social, em face do lugar dos trabalhadores e das trabalhadoras, a filantropia e a benemerência e a lógica do direito. São temáticas e processos que permanecem e que se repõem com diferentes forças e ênfases na história atual. O que dizer, então, sobre a proteção social e sobre o que foi apontado no início da proposta da minha fala, de que haveria concepções diferentes de proteção em disputa no interior da política de assistência social? Eu vou tentar ser mais sucinta para conseguir avançar na minha fala e não extrapolar o tempo. Quando a gente olha para os documentos normativos da política de assistência social e para os nossos debates, a gente vai observar que o termo proteção social ele não está escrito na Constituição de 88, ele não está escrito na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é um termo recente, incorporado por nós no século XXI, né, no debate da Política Nacional de Assistência Social de 2004 e depois nos SUAS. A assistência social, então, como política de assistência social, usa o termo proteção social com diferentes enfoques. Nos documentos normativos, ora aparece como direito, então, a assistência social deve garantir o direito à proteção social e à seguridade social. Ora, a proteção social aparece como um dos objetivos da política de assistência social, ao lado da defesa de direitos e ao lado da vigilância socioassistencial. E, ora, aparece como organização do trabalho da assistência social em tipos de proteção. Proteção social básica, proteção social especial. O que é interessante observar? Que a ideia de proteção social ela sempre esteve presente na história da humanidade, como a professora Carmelita discute nos textos, baseado na pesquisa do Geraldo de Giovanni, ao explicar que a proteção social são as formas, mais ou menos institucionalizadas, que as sociedades constituem para proteger parte ou conjunto de seus membros. E aí, se essa forma de proteção social sempre existiu na história do capitalismo, sempre esteve presente na história do capitalismo, nada mais justificável do que procurar saber como essa presença se deu e como ela se processa no presente. E aí nós temos um estudo bastante interessante da Camila Potiara Pereira, né, filha da professora Potiara, que vai discutir a proteção social no capitalismo. E ela vai dizer de cara, nas primeiras páginas do livro,
o termo proteção social encerra um ardil ideológico a ser teoricamente desmontado, visto que ele falseia a realidade por se expressar semanticamente como sendo sempre positivo. Então, a ideia de proteção social, né, quem protege? Né, a ideia de proteção faz a gente achar que é algo bom, positivo, né, algo que responde, de fato, demandas de quem precisa, necessidades humanas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas a Camila prossegue, né, no texto dela, na pesquisa dela, dizendo que a proteção social, onde quer que tenha sido empregada, sempre foi alvo de interesses discordantes entre seus estudiosos, entre seus executores e destinatários. A simples indagação do que é proteção social, se a gente se fizer entre nós, o que é, quem deve ser protegido, como deve ser protegido, por quanto tempo deve ser protegido, com quem a proteção social deve se dar, já gera uma infinitude de discussões complexas que vão do repúdio à existência da proteção, por denotar paternalismo ou tutela, ou até a sua aceitação como um fenômeno real e persistente. Contudo, esse tema se tornou recorrente e consensual entre nós e impera uma profusão de abordagens. E aí a Camila vai dizer aqui, do ponto de vista dos fundamentos teóricos, que coexistem, na atualidade, visões discrepantes da ideia de proteção social. Para alguns, especialmente os residualistas, então tem aqui os neoliberais, a nova direita, a proteção social não passaria de uma ferramenta, uma estratégia indesejável, mas eficaz, de controle e integração social. Para outros, os sociais-democratas, a proteção social seria capaz de manter, reproduzir e melhorar a vida humana no capitalismo. E para outros, que ela chama de socialistas democráticos, ela seria um meio, um caminho a ser obrigatoriamente trilhado para o alcance de uma nova sociedade fraterna, equânime e livre. Então, esse termo proteção social não gera unanimidade de interpretação e realização. Pode expressar vários significados e intenções. Sob a alcunha da proteção social, a política de assistência social também desprotege, tutela, gerencia a pobreza e a miséria, criminaliza. A proteção social, como diz a Camila, está em outro lugar, no lugar dos processos contraditórios, das lutas de classe, da disputa de interesses antagônicos. Quais seriam, então, algumas das evidências dos projetos em disputa de caráter assistencialista, moralizador, higienista e voluntarista? Eu nem cheguei nos programas federais, já acabou, você viu, né? Meu tempo. Eu tenho 5 minutinhos. E aí, para dizer aqui algumas evidências que demonstram aqui, na área da assistência social, projetos em disputa. Quero apontar algumas evidências de origem federal, citar alguns dados do Censo SUAS, da Gestão Municipal e Estadual de São Paulo, e sublinhar a contra-reforma gerencial em curso. Em passos largos, o que a gente tem do ponto de vista interno no âmbito do SUAS? Um retorno concreto à lógica da fragmentação, do assistencialismo do Estado, do clientelismo e do punitivismo, como exemplo o programa Criança Feliz. Associe-se ao programa Criança Feliz ações de recadastramento de benefícios, que já excluíram milhares do Bolsa Família, e excluirão ainda, e do BPC. Além disso, o tal do programa Progredir, né, voltado para os usuários do BPC, com a lógica milagrosa de formar melhor, de qualificar melhor para trabalho e eliminar a tal dependência ao programa do Bolsa Família. Esses programas federais estão acendendo debates e resistências. Tem cidades que têm dito não. Vocês sabem que, no âmbito do Pacto Federativo, os programas federais criam um movimento de indução-adesão, como explica Marta Hett, onde quem quer transferir a responsabilidade cria mecanismos induzindo, né, o governo municipal, estadual, a aderir à proposta do governo nacional.
Então, por exemplo, lá na Baixada Santista tem uma atuação importante do Forte Suas, junto às cidades, aos trabalhadores da cidade, para dizer não ao programa Criança Feliz. Em algumas cidades, conseguiram dizer não, foram debatidos no Conselho Municipal de Assistência Social e se posicionaram contrariamente. Em outras, não. Então, além do Criança Feliz, a gente, só para citar, tem um texto recente da professora Aldaís Sposati na revista Serviço Social e Sociedade, que traz problematizações muito pertinentes sobre esse programa, e depois a gente pode falar dele no debate. Além desse programa, o mais recente programa, que tem o sugestivo nome de Programa Futuro na Mão, dando um jeito na vida financeira, que é considerado pelo ministro Alberto Beltrame uma inovação, um dos maiores programas de educação financeira voltado para programas de baixa renda no mundo. E vejam, ele pretende realizar oficinas com as famílias, especificamente família que vão entender mulher, e, ao olhar para a mulher, as pesquisas vão dizer que é a mulher preta, a mulher negra, que mora na periferia. Preciso dizer que tem gênero, tem classe, tem cor, né, esse modo focalizado do programa. E, nas oficinas, se propõe 3 ações muito concretas. Uma oficina onde as famílias vão receber os cofrinhos da família, acho que vocês já ouviram isso. Cofrinho, porquinho mesmo. Numa outra oficina, que a família vai receber uma agenda, chamada Agenda da Família, e, atenção, vai receber também aqueles adesivos coloridinhos para destacar a receita de despesa, de contas a pagar e de entradas, e, por fim, uma carteira e 2 cadernetas para poder anotar a entrada e saída de dinheiro. E, para o governo, esse foi um modo de responder às críticas que o Bolsa Família vem recebendo por não ter porta de saída. É uma tecnologia social poderosa, esse programa, Futuro na Mão, que permitirá um perfil mais interessante para as carências e necessidades da mulher, atendida pelo Bolsa Família, né? Então, educar os pobres para que eles consigam, numa perspectiva liberal, gerencialista e meritocrática, portas de saída. Além disso, tem mais um programinha federal chamado Bolsa Dignidade, que espera condicionar o recebimento de uma variável, de um plusinho do Bolsa Família, para o beneficiário, beneficiária que se envolver com trabalho voluntário. Os dados do Censo SUAS, então, no Censo SUAS, Gestão Municipal Estadual de São Paulo, 2016, acabou de sair. Foi feito aqui pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, com base no Censo SUAS nacional. Tem dados que são importantes, eu vou citar alguns, porque impactam aqui na lógica dos retrocessos, né? Como eu falei, dos 645 municípios, 397 têm até 20 mil habitantes, municípios de pequeníssimo porte. Isso significa constrangimento geral, direto, na lógica do pacto federativo, no poder de negociação, de resistência, inclusive, da gestão municipal, à gestão estadual e à gestão federal. Municípios muito pequenos, com baixa capacidade financeira, absolutamente dependentes das transferências de recursos dos governos federal e estadual, a maioria deles. De 2013 a 2016, a estrutura administrativa dos órgãos gestores da assistência social no Estado de São Paulo teve uma mudança significativa. Houve uma queda do número de municípios com secretarias exclusivas da área de assistência social, de 556 para 505. Aumentou o número de secretarias em conjunto com outras políticas, de 35 para 45. Aumentou setores subordinados diretamente ao prefeito, de 19 para 85, e de setores subordinados a outras secretarias de política social do município, de 8 para 88. Essa mudança na estrutura administrativa ela não é pouca coisa. Está mexendo aqui no locus político e institucional do setor da assistência social em cada município, né? E, obviamente, por entender qual é a importância dessa área na estrutura dos governos. Vigilância socioassistencial, dos 645 municípios, só 81 municípios paulistas têm profissionais exclusivamente fazendo gestão estadual.
Vários instrumentos na gestão estadual não foram feitos, né? Nós não temos uma política estadual de assistência social, tivemos uma derrota recente, né, da lei do SUAS no âmbito do Estado, não tem regulação de benefício estadual, benefício eventual e nem financiamento para ele. No âmbito da gestão estadual, diminuiu o número de servidores de 704 para 602, enfim, vários elementos apontando aqui retrocessos. E uma última informação que eu queria dar, e eu encerro, é que, segundo esse censo organizado pelo governo do Estado, nós, trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, compomos um contingente de 27.054 trabalhadores e trabalhadoras. Desses 27.000, 13.900 são estatutários e 5.900 são CLTistas. Dos quase 13.000 que têm ensino superior, 5.000 são assistentes sociais. Acho que esse ponto aqui nos interessa. Então, de 27.000 trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, 5.000 são assistentes sociais. Isso já coloca para a gente um desafio que a resistência e a luta ela não é de uma categoria profissional e ela não é de uma política social. A gente tem que resistir e lutar nos articulando com o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da política social, das outras políticas sociais, construindo alianças com os movimentos sociais que estão alinhados, mais próximos das perspectivas de luta que a gente defende. Eu encerro e, no debate, se possível, a gente vai dialogando um pouco mais. Obrigada a todos. Obrigado, professora Sônia, professora Carmelita. Primeiro, parabenizá-las pelas contribuições. Só aqui para situar, antes de abrir para o debate, trazer alguns esclarecimentos importantes. Serão abertas 7 inscrições com falas, né, intervenção de falas, de até 2 minutos. É importante aqui reforçar que, dentro desse contexto histórico, a gestão Trilhando Luta com Consciência de Classe vem se posicionando de forma aguerrida sobre a questão contrária à higienização, em especial nas regiões da Cracolândia, nossa presença de forma articulada no Fórum dos Trabalhadores do SUAS e também na Rede em Defesa do SUAS. É óbvio que a mesa trouxe aqui questões concretas, o quanto que nós precisamos avançar e amadurecer no debate, em especial compreendendo a formação socioeconômica brasileira e as múltiplas manifestações do racismo institucional na contemporaneidade, inclusive que é tema, né, e campanha de gestão, e que a gente precisa sempre reforçar nesse debate para toda a categoria profissional. Então, está aberta as inscrições, eu e a Roberta vamos estar aqui controlando o tempo. É fundamental que os companheiros e companheiras sejam sucintos nas suas falas, para que a gente possa ouvir, passar para a mesa fazer as suas breves considerações e a gente retomar no horário da tarde, porque nós tivemos um pequeno atraso pela manhã, mas precisamos ganhar tempo para continuar refletindo cada vez mais e se fortalecendo na luta e enfrentando um grande inimigo, que é o capital. Alguma inscrição? Viviane, a Mauricléia se inscreveu, o Luciano. Viviane, pode vir, companheira. Bem próximo para a gente poder anotar os nomes. Vivi, infelizmente, usa esse daqui que tem de vocês. A menina, a moça, qual é o nome dela? Carolina. Viviane, sou da seccional São José dos Campos, da gestão Quem Tem Voz Não Teme. Sou trabalhadora do Tribunal de Justiça, né, então na área sociojurídica, mas que a interface, né, com a política de assistência social no nosso cotidiano é muito intensa. E me chamou demasiadamente a atenção a frase da professora Carmelita, que diz que o SUAS tem a cara dos trabalhadores, né? Seja por bem ou por mal. E aí, na sequência, a professora Sônia fala muito dos movimentos de resistência,
FET-SUAS, FORT-SUAS. E eu fiquei pensando nisso, né, o quanto nós temos colegas que estão na gestão e aí tomando, né, um lado e não mais se escondendo, né, então, abertamente se colocando na condição de gestores e numa indução, né, dessa política toda centrada nesse assistencialismo, enfim, numa política que a gente não defende. Temos as colegas que estão compondo, então, esses espaços de resistência. Estamos nós aqui, estamos nos movimentos, nos fóruns e tudo mais. E fiquei pensando naquelas que não mostram a cara. E desses 5.000, parte, então, na gestão, nesse lado. Um minuto, companheira. Parte nos movimentos e boa parte que não mostra a cara, né? E eu acho que essa face nebulosa é que tem sido a cara do SUAS. E eu queria problematizar um pouco disso, né, para que a gente também tenha mais coragem de mostrar de que lado nós estamos. Depois da Viviane, é o Luciano, informando que as inscrições já se encerraram. Temos 2 Patrícias inscritas, a Patrícia Souza e a Patrícia Ferreira. Ok? 2 minutos, companheiro. Obrigado. Bom dia a todas. Luciano, direção estadual do CREA São Paulo. Eu sou trabalhador do sócio jurídico também, Defensoria Pública do Litoral Norte de São Paulo. E também tenho interesse de levantar alguns elementos, pedir também para a mesa, se possível, colaborar nesse sentido, que eu penso serem muito importantes. Eu, contemplando aqui a referência teórica da Camila Potiara, né, onde ela faz uma categorização dos trabalhadores no âmbito da defesa do SUAS, da política da proteção, quer dizer, e eu se eu não compreendi bem, ela cita o socialismo democrático, né? Socialistas democráticos. Eu queria estudar mais ela para entender qual é a diferença, qual seria o antagonismo de socialistas se não fosse democrático. Então, aí eu coloco como, no âmbito do socialismo, a defesa de uma política de assistência social como exigência obrigatória mínima para avançar para a tão falada novo projeto societário que a gente quer construir. E, assim, de forma muito... Eu até relacionei aqui, mas não vai dar tempo. Eu gostaria que a mesa falasse um pouco da dívida pública, né? Porque a mesa citou os exemplos das contrarreformas que estão em andamento no âmbito da economia, mas eu senti falta da dívida pública. A relação que os governos, desde o governo Fernando Henrique até o último momento do governo Dilma, fez entre orçamento e dívida pública. O SUAS não tinha orçamento no governo Fernando Henrique, na era FHC, porém não tinha normatização. Na era da conciliação de classes, o SUAS teve normatização, mas teve um orçamento de café da manhã em relação ao PIB e à dívida pública. E não mexeu na dívida pública. A dívida pública hoje alcança quase 100%. Pelo contrário, essa era da conciliação pagou a dívida externa e se colocou como sócio do FMI. Hoje, o FMI cobra o Brasil para a implementação das contrarreformas para superar a dependência da dívida pública. Então, nós temos uma contradição fundamental no âmbito da economia, no que se refere ao orçamento, que, invariavelmente, vai impactar no funcionamento ou não do SUAS. A pergunta é, nós queremos, de novo, um orçamento de café da manhã ou nós queremos um orçamento que vá dar ao SUAS o status que ele precisa de política estatal e independente? Obrigado. A gente pede para que nas próximas inscrições respeite o tempo para a gente poder garantir. Ok? Mauricleia e depois a Carolina. Daí a Roberta vai chamar até para a gente garantir a equidade de gênero na mesa. Isso não vale, né? É bem na minha vez.
Na verdade, assim, eu sou Mauricléia, sou assistente social, né? Hoje estou aposentada, mas eu trabalhei na política de assistência no município de Diadema, né? Na verdade, eu trabalhei em todas as políticas sociais, né? Desde que eu me formei na saúde, na habitação, na educação, né? E finalizei na assistência no setor de vigilância socioassistencial. E aí eu gostaria exatamente, né, desse último lugar resgatar duas coisas. Primeiro, que eu tenho um acordo de dizer que a gente discute a política de assistência, né, e não discute as outras coisas, as outras políticas, no sentido de dizer que na política também de habitação, de educação, nós também estamos fazendo uma política recuada, mínima, com retrocessos, com terceirizações, né, com o avanço disso, e com manuais, com metas. E eu acho que é isso que é bom a gente lembrar dentro daquilo que a gente reivindica, que é a Carta de Maceió na discussão da seguridade. E aí, assim, eu acho que nós temos muita responsabilidade, né? E como nós estamos num encontro preparatório ao Seminário Nacional, nós temos uma responsabilidade em duplo em relação ao que nós temos que fazer uma crítica, né? E nesse sentido, o seminário é de assistência à política de assistência. Nós temos que fazer uma crítica em relação à discussão dos conceitos, né? Eu acho que foi bem lembrada aqui a questão dos conceitos, eu não disse, os conceitos de classe, né? Qual é o sentido que ele tem, a discussão, né, de vulnerável, né, de incluir, né? Nós precisamos incluir. Então, acho que essas questões nós temos que resgatar, e aí vocês também vão trazendo isso, dizendo assim, nós precisamos discutir o que é direito, o direito burguês, porque é disso que nós estamos falando, e quando nós estamos falando disso, nós estamos propondo reformas e políticas dentro de um Estado burguês, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, porque a nossa opção... Ai, gente, é muito pouco tempo. Vou concluir. Porque a nossa opção nessas políticas foi de ocupar os espaços de conselhos para fazer a defesa. E nós saímos dos movimentos que construíram essas políticas, porque existia um movimento para os espaços de conselhos. E sentamos lá e ficamos negociando. Será que isso não é também uma conciliação de classe? Será que esses espaços realmente possibilitou os enfrentamentos necessários? Porque, assim, eu fui conselheira pelo CRES São Paulo, no Conselho Estadual de Assistência, depois no Conselho Municipal de Habitação, né? Então, eu estou falando também da minha experiência nesse lugar. Tá bom, eu vou finalizar, porque eu vou tentar cumprir, não cumprir o acordo que foi dito, mas é difícil, porque eu ainda tinha mais uma questão. Carolina, 2 minutos, Carolina. Bem rapidinho. É mais compartilhar duas questões do que acho que necessariamente ter respostas prontas, né? Primeiro, que você foi lembrado, né, sobre o programa Criança Feliz, que trabalha esse aspecto da primeira infância, e eu queria trazer um pouquinho da realidade de Campinas, né, onde eu sou trabalhadora da rede terceirizada, né, num serviço de convivência. O que eu estou observando, né? Em Campinas, o CMS conseguiu barrar o Criança Feliz, só que agora ele não é o Criança Feliz, mas está sendo construído um plano para a primeira infância, com uma proposta intersetorial, mas cuja base é a mesma, né, que temos no programa Criança Feliz, né? Essa concepção ligada à neurociência, nem sei os termos, mas, né, que eles utilizam, mas que a gente sabe que é uma concepção que não é de totalidade, muito menos de classe, enfim.
era compartilhar primeiro isso, né, e colocar um alerta para outros municípios, né, de que isso possa estar sendo feito. E aí a questão mesmo, né, que é uma pergunta, que é eu, enquanto trabalhadora de um serviço de convivência, né, situado que obviamente está na proteção social básica, fico pensando como que a gente trabalha num âmbito de prevenção, né, que a gente fala na básica, né, de prevenção, sendo que eu estou atendendo casos que eu discuto com minha colega, que está trabalhando num serviço também terceirizado, só que da média complexidade, que as nossas demandas são praticamente as mesmas, né? Então, como que eu trabalho os aspectos da cidadania, da autonomia, etc., etc., num lugar onde eu estou lidando todo dia com violência de gênero, com pessoa passando fome na porta do serviço, né? Porque a criança que vai para o serviço de convivência para poder se alimentar. Então, como trabalhar a dita prevenção, trabalhando, na verdade, com demandas da média complexidade e alta complexidade. Obrigada. Patrícia Souza. 2 minutos, Patrícia. Eu sou Patrícia Souza, sou da seccional de Campinas, do CRES. Sou assistente social na Prefeitura de Campinas, trabalho em um CRAS, e lá eu trabalho desde 2013. Né? Acho que, assim como as professoras já colocaram, de 2013 para cá já é possível perceber assim, nitidamente no cotidiano essa diferença, tanto das demandas que os usuários trazem, como das nossas possibilidades de intervenção e de recursos a que a gente, profissional ali da ponta, tem acesso. E aí, diante desse cenário, pensando nesse ano como um ano de eleições, né, me parece que existe um grupo significativo de profissionais, do SUAS, que acredita que o Fora Temer deve vir acompanhado de um Volta Lula, ou da proposta, né, daquele tipo daquele governo, como se isso garantisse um retorno àquele momento histórico, né? E aí, diante disso, eu gostaria que as professoras pudessem dizer a opinião, né, pudessem ajudar a gente a pensar sobre isso. É esse o caminho? O volta àquele momento, aquela proposta, vai assegurar para o conjunto da classe trabalhadora uma vida melhor, uma sobrevivência mais digna? Muito bem. Patrícia Ferreira. Bom dia a todas e todos. Muito satisfeita, né? Acho que, para quem está na política de assistência social, ouvir o conteúdo de hoje é extremamente importante. Eu quero só fazer alguns apontamentos de algumas realidades encontradas no cotidiano. Também sou trabalhadora de um CRAS, igual a Patrícia, lá em Campinas, desde 2013. Trabalho numa das regiões mais precárias, mais empobrecidas da cidade. A região, inclusive, de acontecimentos de chacinas. A gente tem realidades em que vereadores já têm colocado mandado de segurança para ter acesso à lista das pessoas que recebem a bendita cesta básica. Isso é uma questão concreta do cotidiano de assistentes sociais. A gente tem, também já concreto, essa questão da produtividade, né? Metas e metas a serem atingidas, que geram para o assistente social e outros profissionais da política a exigência da produtividade. Quanto é que eu atendo, quantas visitas eu faço, quantas pessoas no coletivo e no particularizado eu consigo atender. Dentro de tudo isso, a gente tem as condições e relações extremamente precárias do trabalho, né? A gente está falando de uma política que está extremamente privatizada, com o terceiro setor atuando em praticamente todos os serviços. Em Campinas, a gente teve lá um arranjo de um decreto que criou um tal de SESF, que, na verdade, não é SESF, ele fala que é um serviço de atendimento especializado, sociofamiliar, mas, na verdade, ele é o PAEF privatizado. Né? Então, ele mudou o nome para poder possibilitar a privatização daquilo que não pode ser privatizado. E, assim, tem operacionalizado a política pública. A gente